Amém, irmãos? Então eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade a palavra do Senhor. E já pensando com vocês, que tempos difíceis estamos vivendo. Tempos onde há muita polarização política, de polarização de opinião. Nós vemos tantas coisas acontecendo na mídia e temos achado, muitas vezes, no meu coração eu ficava pensando que agora que a pandemia acabou, nós vamos decolar agora. Nossa, as minhas expectativas estavam lá em cima e talvez as suas também estavam dessa forma, as suas expectativas elevadas para aquilo que iria acontecer agora no final do ano. E talvez as suas expectativas podem ter sido frustradas com relação à situação de tensão política que vivemos no nosso país, a contenda e grande contenda que tem entre as pessoas. Muitas pessoas deixaram de se falar agora nesse processo eleitoral e ficaram brigadas, cortaram amizades, relacionamentos foram destruídos. Também vimos incertezas quanto ao futuro. Se você é um estudioso do mercado financeiro, você sabe que as ações elas estão bem difíceis de serem previstas por conta justamente dessa instabilidade, dessas questões que nós não sabemos quanto ao futuro. E isso, quantas e quantas vezes eu tenho escutado da vida de alguns irmãos compartilhando que estão temerosos por aquilo que vai acontecer nos próximos meses, que estão aflitos, que estão com seu coração cheio de medo. Mas sabe, eu quero compartilhar essa palavra hoje que falou muito ao meu coração neste último fim de semana, que existe uma pessoa que estava vivendo tempos difíceis assim. Paulo estava vivendo algo parecido quando escreveu a sua carta aos Filipenses. Paulo estava preso, ali perseguido por causa do evangelho. Então, nesse momento, ele ali na prisão, passando necessidades, ele vai e escreve as suas famosas cartas da prisão. Então, são algumas cartas que Paulo escreveu durante este período em que ele estava preso. Então, uma dessas é a carta aos Filipenses, e que é muito conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento. Mas como ter alegria e contentamento, como ter paz, mesmo em meio a tempos difíceis? No caso dele ali, ele estava preso, perseguido por causa do evangelho. E então, como nós, eu e você, hoje, no século 21, no ano de 2022, como que nós podemos falar e ter a nossa esperança renovada para que a gente possa viver em paz? Sabe, Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele fala o segredo de como estar contente e experimentar essa paz que vem do Senhor. Ainda que as circunstâncias onde ele estava vivendo, havia um caos instaurado. E essa é a fórmula da paz. Eu quero que você abra a Bíblia aí comigo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ver o verso 6 e verso 7. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo, então, diz a esses irmãos: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com os irmãos mais uma vez. Senhor, que a Tua graça nos encontre agora, ao ouvirmos Tua palavra. Que o nosso coração seja despertado, ó Deus, para viver, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que vivamos nesses dias que estão por vir. Pai, que possamos pautar a nossa vida, construir a nossa vida em Ti. Fala conosco nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E então, como eu estava dizendo, este tempo em que vivemos, nós, se desejamos ter paz no nosso coração, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas, nós precisamos exercer essa que é a fórmula da paz, que Paulo deixou escrito aqui na carta aos Filipenses. E o primeiro elemento dessa fórmula da paz é o descansar em Deus. E está ali já no comecinho do verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Aqui Paulo com certeza compreendeu o que Jesus disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
aqui Paulo já começa a compreender, com certeza, né, vivendo tudo o que ele estava vivendo, momentos de perseguição, momentos de luta e de aflição, Paulo consegue já compreender que ele poderia ter o seu coração curado, o seu coração restaurado, a sua vida entregue aos pés de Jesus. E é bastante interessante que Pedro também escreve na sua primeira carta, eu vou ler aqui na versão a mensagem, que diz, 1 Pedro 5,7, ele vai dizer, vivam livres de preocupação na presença de Deus, Ele toma conta de vocês. Irmãos, isso é algo nítido que nós precisamos ter na nossa vida. Que por mais que as circunstâncias estejam adversas, nós precisamos crer no que a palavra está dizendo para nós, que o Senhor está tomando conta de nós. O nosso Deus, Ele tem o controle da história em suas mãos. Em nenhum momento, queridos, em nenhum momento, Deus deixou o controle da história nas mãos de outro. O Senhor ainda tem as rédeas deste mundo. Deus tem tudo sob o seu controle. E, querido, você pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse. Não há lugar nenhum na palavra onde mostra que Deus não está no controle. Muito pelo contrário, a cada versículo nós vemos a revelação de que Deus está no controle de todas as coisas. E além disso, claro, eu e você, nós podemos testemunhar disso. Quantas e quantas vezes na sua vida você pôde ver e testemunhar que Deus estava cuidando de você nos mínimos detalhes? Eu tenho aqui inúmeros testemunhos de quanto eu já fui cuidado por Deus, do quanto eu vi que talvez a minha vida seguiria para um caminho errado, mas que o Senhor cuidou de mim e me trouxe ao retorno novamente à sua presença, me deu novos recomeços. Quantas e quantas vezes, queridos, nós podemos experimentar, ainda que nos detalhes, o cuidado de Deus. Isso porque, querido, Deus é fiel e permanece fiel à sua palavra. Ele tem cuidado de nós. A palavra declara que o Senhor, Ele está conosco. Querido, da mesma maneira que Deus esteve com Daniel na cova dos leões, da mesma maneira que Deus esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus está conosco. Deus está conosco. Davi, ao escrever o Salmo 23, ele também testemunha isso. Salmo 23, 4 vai dizer, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, Davi aqui estava relatando aquilo que ele já tinha vivido, de que Deus estava com ele em todas as circunstâncias da vida dele. Ainda que ele passasse por um vale de sombra e morte, ele não precisava ter medo, porque Deus estava com ele, ele poderia descansar. Descansar. Essa é a palavra. E isso que nós precisamos compreender, irmãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que nossos olhos não enxerguem, mas nosso coração precisa crer, e isso é fé sendo exercida. O nosso coração precisa crer que Deus está no controle, que Deus está conosco e que Ele cuida de nós. A preocupação ou a ansiedade, irmãos, isso é um indício de uma provável coisa de que a gente não confia em Deus. Se há ansiedade, há preocupação, há medo, há temor, se há insônia em nós por as coisas que estão ao nosso redor, os fatos que têm acontecido, irmãos, se o nosso coração tem ficado aflito e nós não estamos conseguindo descansar, estamos tensos, isso talvez seja um sinal de que eu e você não estamos confiando no Senhor, que nós não estamos depositando a nossa fé no Deus que faz impossíveis acontecerem, no Deus que é o Senhor da história. Irmãos, nós precisamos criar essa consciência de que Deus está agindo, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não sinta, mas Deus continua trabalhando, amém? E nós estamos, será que confiando em Deus, confiando que o Senhor tem o melhor para nós? Ou será que o nosso coração está vivendo preocupado com tantas e tantas e tantas coisas? Eu quero te desafiar nessa hora a você sondar o seu coração.
O que será que tem acontecido aqui dentro? Será que há a paz de Deus no seu coração? Ou será que o seu coração tem sido tomado pelas preocupações das coisas que estão acontecendo no momento? A palavra nos encoraja, e aqui Paulo está encorajando os filipenses e também encoraja a mim e a você a não ficarmos preocupados com coisa alguma, porque o Senhor está no controle. Esse é o primeiro elemento da fórmula da paz. E o segundo elemento, irmãos, é orar. Porque o versículo 6, ele continua dizendo: em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica. Irmãos, orar é o segredo, a chave dessa equação. Muitas e muitas vezes, quando estamos vivendo momentos difíceis, nós queremos resolver tudo com nossas próprias forças. Eu fico pensando em mim e o que nos momentos difíceis que eu já passei na minha vida, quantas vezes eu tentava resolver as coisas pelo meu próprio entendimento, pelas minhas próprias forças. E aí o que acontecia? Os níveis de estresse subiam, a ansiedade tomava o meu coração, o medo, o temor. E aí, depois que tudo isso acontecia, eu chegava diante de Deus em oração. Irmãos, estava errado. Porque o que primeiro nós precisamos é chegar diante de Deus e declarar aquilo que aflige o nosso coração. Se um problema se apresenta a nós, a nossa primeira atitude, irmãos, não deve ser buscar um conselho, não deve ser procurar saber o que fazer, irmãos, mas a nossa primeira atitude como filhos de Deus é que quando as situações acontecem ao nosso redor, nós precisamos orar. Isso porque, irmãos, nós compreendemos que nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. A palavra de Deus diz em João 15, no verso 5, finalzinho do verso 5, vai dizer que sem mim, ou seja, Jesus falando, sem Jesus, vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, não há força em nós, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem faz todas as coisas, amém? Então nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor, orando e entregando a Ele as nossas orações. Essa última noite eu estava comecei a ler o livro da Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente, e eu quero compartilhar com os irmãos um trechinho aqui que eu li e que me impactou e tem tudo a ver com o que estamos falando. Ela está falando sobre sermos livres dos pensamentos de ansiedade, livres dos pensamentos de medo e temor, e ela diz assim: uma das melhores ajudas para ser livre é pedir a Deus ajuda, e pedir frequentemente. Uma das suas armas é a oração, ou seja, é pedir. Você não pode vencer o seu problema sozinho. Você precisa ser determinado. Você precisa ser determinado, mas determinado pelo Espírito Santo e não na força da sua carne. O Espírito Santo é o seu ajudador. Diga isso comigo: o Espírito Santo é o meu ajudador. E ela continua dizendo: o Espírito Santo é o seu ajudador. Busque a ajuda dele. Descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Irmãos, ela aqui está descrevendo exatamente sobre isso. De que não há força em nós. É o Senhor que é poderoso. Tudo que formos realizar com a força do nosso próprio braço, tudo que formos realizar com as intenções da nossa própria carne, irmãos, não vai prosperar. Nós precisamos confiar 100%, integralmente, ao poder de Deus. E é o Senhor quem faz todas as coisas. Irmãos, nós somos consolados compreendendo que as nossas orações são ouvidas. Irmãos, isso nós precisamos crer. Porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, ele diz: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam:
se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Irmãos, nós precisamos confiar nessas palavras que foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse. Quanto mais o Pai Celestial não vai derramar coisas maravilhosas sobre nós, nós precisamos aprender a pedir, e a pedir certo. Irmãos, qual é o lugar que a oração tem ocupado em nossa vida? Será que a gente tem feito conhecidas diante de Deus as nossas necessidades? Ou será que a gente tem tentado resolver todas as coisas, todos os nossos problemas e angústias, tudo do nosso jeito, com as nossas próprias forças? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te abençoar. O Senhor deseja te abençoar, amém? Mas a gente precisa colocar diante dele as nossas necessidades. Nós precisamos nos achegar diante dele em oração. Precisamos conhecer a Deus e compreender qual é a vontade dele para a nossa vida. E aí sim, conhecendo o coração de Deus, nós conseguimos orar a vontade dele, segundo a vontade dele. Porque Jesus nos prometeu, em João 14, verso 13, diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, tem muita gente que confunde isso, achando que pode orar qualquer coisa, e quando diz, em nome de Jesus, amém, Deus vai realizar. Irmãos, o em nome de Jesus não é uma senha, não é uma palavra mágica para destravar as bênçãos dos céus para nós. Quando nós falamos em nome de Jesus em nossa oração, quer dizer que nós estamos orando segundo a vontade de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós declaramos em nome de Jesus, ou seja, é que como se Jesus estivesse orando aquilo. Então, irmãos, nós precisamos compreender a vontade de Jesus, para que a gente possa orar aquilo que é a vontade dele. E aí sim, em nome de Jesus. E aí o que a gente pedir, a gente vai receber. Ou se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater na porta, a porta nos será aberta. Por quê? Porque nós estaremos orando a vontade de Deus. Então, o primeiro elemento dessa fórmula é descansar em Deus. O segundo, orar a Deus. E o terceiro e última questão dessa fórmula, o último elemento dessa fórmula, é agradecer. E está aí no finalzinho do verso 6, dizendo com ações de graças. Sabe, quando eu penso em agradecer, eu me lembro muito do livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um livro que eu estudei no processo de discipulado. Talvez você já tenha lido este livro. E o pastor Juan, ele vai dizer que o idioma do reino de Deus é o louvor. Já o idioma do reino das trevas é a murmuração. Sabe, se pedimos algo a Deus e Ele, na sua plena sabedoria, não nos concede, como é que eu e você, nós reagimos? Pense sobre isso. Se você ora diante de Deus, querendo uma bênção específica, pode ser material, pode ser espiritual, pode ser uma posição na sua empresa, pode ser um relacionamento, enfim, você apresenta isso diante de Deus, com fé no seu coração, mas Deus, em sua soberania, Ele resolve não fazer aquilo que você está pedindo. Como você reage diante disso? Será que no seu coração há louvor, há agradecimento de Deus? Já compreendendo que talvez possa não ser o tempo para que Deus realize aquilo, ou ainda que talvez a nossa motivação esteja errada em pedir determinada coisa, ou ainda que a gente nem precise disso, estamos pedindo por vaidade. Será que no seu coração você entende isso? De que, amém, Deus não me deu, então glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe de todas as coisas? Ou será que dentro do seu coração há angústia e murmuração?
tentando reduzir Deus a uma espécie de gênio da lâmpada que é obrigado a realizar os seus próprios desejos. Irmãos, se continuarmos olhando a nossa vida com os olhos, com a ótica deste mundo, a nossa tendência será sempre reclamar. Reclamar da vida, reclamar da saúde, do trabalho, dos amigos, do governo, da igreja, do pastor, do patrão, do cônjuge, dos filhos. Se continuarmos olhando o mundo com os olhos do mundo, irmãos, não haverá gratidão no nosso coração, mas haverá murmuração. Mas saiba que nós, filhos de Deus, cristãos, discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos saber e entender e ter essa convicção, esse entendimento profundo em nós, de que a nossa vida, irmãos, é um dom, é um presente de Deus. E a gente pode escolher ver beleza e graça de Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Sabe, há uns 2 dias, eu estava usando as minhas redes sociais e aí um pastor do estado de Goiás postou um vídeo que me impactou muito. Um vídeo de que mostrou que no ano de 2005, um ciclone atingiu uma parte ali dos Estados Unidos e estava ali a repórter entrevistando uma senhora que havia sobrevivido ao desastre. E no meio daquele vídeo a gente vê aquele monte de destruição e aquela senhora ali e a repórter ali muito constrangida de dizer, puxa, como a senhora está se sentindo? Eu não consigo nem imaginar, porque a senhora perdeu a casa, perdeu os bens que a senhora tinha, perdeu tudo. Como que a senhora está se sentindo? E naquele momento, aquela senhora, ela ali emocionada, ela vai começar a falar. E do nada ali, a câmera se volta para os entulhos e elas começam a gritar ali, olha, o cachorro. E elas veem que o cachorrinho daquela senhora estava ali, vivo ainda, debaixo daqueles escombros. E ali elas conseguiram tirar aquele animal rapidinho e aquela mulher emocionada ali com o seu cachorrinho, ela chorando, ela fala para a repórter, olhe, eu sou muito grata a Deus, porque Ele atendeu a minha primeira oração e agora a minha segunda oração. Deus atendeu as minhas 2 orações. A primeira era sobreviver e a segunda era salvar o meu animalzinho. Irmãos, e mesmo em meio a toda aquela catástrofe, mesmo em meio ela perdeu tudo, estava ali uma destruição. Ela tinha gratidão no coração, ela teve gratidão no coração, de que, apesar de tudo aquilo, ela ainda estava viva, ela foi salva. E ainda, Deus ainda agraciou com essa bênção de ter o seu animalzinho ali vivo também. Irmãos, nós precisamos compreender que se nós olharmos com a ótica correta, com a cosmovisão correta, com as lentes corretas, que é a lente da palavra de Deus, nós podemos enxergar beleza e graça de Deus em qualquer circunstância. Querido, só o fato de nós conhecermos o Senhor, de termos entregado o nosso coração a Ele, de sermos agora chamados filhos de Deus, só esse já é um grandioso motivo para sermos gratos ao Senhor. Deus nos amou com um amor tão grande, que Ele entregou à morte o seu único Filho para me salvar e te salvar e nos dar vida e para que eu e você desfrutemos das bênçãos do reino de Deus, um reino de justiça, paz e alegria. Irmãos, se unirmos esses 3 elementos, quando descansamos em Deus, confiando que Ele tem o melhor para nós e que Ele é fiel em cumprir as suas promessas, as promessas de que Ele estará conosco mesmo em meio às tribulações, a promessa de que um dia Ele voltará e nos levará com Ele e aonde estaremos não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Se descansarmos no Senhor, se orarmos diante dEle, colocando as nossas necessidades no altar, pedindo a vontade dEle
realizando sobre as nossas vidas. E se agradecemos a Ele por tudo, inclusive pelas provações, a soma desses 3 fatores, nós poderemos então experimentar a paz que excede todo entendimento, guardando a nossa mente e o nosso coração no Senhor. E, irmão, não é qualquer paz. Não é a paz de que algo deu certo, não é a paz de que algo se resolveu, mas é uma paz que há dentro do nosso coração, mesmo que as coisas estejam dando errado. É uma paz que há dentro de nós, mesmo que o mundo está caindo ao nosso redor. Essa paz, irmãos, não é uma paz irracional, mas é uma paz de alguém que está compreendendo o que está acontecendo, mas o seu coração está guardado no Senhor, a sua mente está guardada no Senhor, e ele já está ali, descansando em Deus. É isso que Deus tem para mim e para você hoje, meu irmão. Sermos guardados pela paz de Deus no nosso coração. Quem sabe você acessou essa transmissão hoje com seu coração aflito, com seu coração partido, angustiado, temeroso pelas coisas que podem acontecer daqui a alguns dias. Quem sabe em seu coração há medo pelas decisões que foram tomadas. Quem sabe você se encontra aflito, não sabendo o que vai acontecer, preocupado, ansioso. Irmão, Deus quer restaurar a sua paz e a sua alegria hoje. Você crê nisso? Deus quer restaurar em você a alegria da salvação. Ele quer restaurar em você a paz que excede todo entendimento. Ele quer restaurar em você a habilidade de descansar no Senhor. Você deseja isso nesse dia, meu querido? Eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, nós meditamos na sua palavra e conseguimos compreender, Deus, que para termos uma paz que excede o entendimento, nós precisamos, Senhor, aprender a descansar em Ti, a orar diante do Senhor a sua vontade e dar graças em tudo. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, nos capacita nisso, porque sem Ti a gente não consegue, não há força em nós. A Tua palavra declara, ó Deus, nisso, que sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, nada, Senhor. Por isso nós te pedimos a ajuda do alto, a Tua ajuda, Senhor. Ó Deus, nos capacitando a descansar no Senhor, a não termos mais preocupações na nossa mente. Ó Deus, por isso diante de Ti, nós te pedimos, Senhor, toma nossa mente agora, toma nossos pensamentos, as nossas emoções, meu Deus. Ah, Senhor, e guarda elas em Ti, cativa em Ti. Senhor, no nome de Jesus, que possamos compreender, Deus, que é o Senhor que tem todas as coisas sob o seu controle, que nada escapa da sua vontade. Ah, Deus, e que o Senhor, ó Deus, ainda tem as rédeas deste mundo. O Senhor tem as rédeas, Senhor, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Ó Deus, da nossa família, da nossa vida, Deus. O Senhor tem o controle, o Senhor tem a direção. Então nos ensina a descansar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Ensina-nos também, Deus, a compreender a Tua vontade, para que possamos orar, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, para que o Senhor, Deus seja glorificado. No nome de Jesus, Senhor, também, nós te pedimos, ó Deus, troca, Deus, o idioma que nós estamos falando. Quantas e quantas vezes, meu Deus, nós optamos em murmurar, em reclamar, em maldizer, mas Deus, nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Nos arrependemos diante de Ti por falar o idioma do reino das trevas. Ó Deus, mas nós queremos a partir de hoje, Senhor, deste momento, ó Deus, falar o idioma do reino de Deus. Ó Deus, falar de adoração, falar em louvor, Deus, a Ti, Jesus, que faz todas as coisas. Ó Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome em tudo, Senhor. Agradecer o Senhor em tudo. Sermos gratos em tudo, Senhor. Não da boca para fora, mas que no nosso coração haja um sentimento, Deus, uma decisão de gratidão.
Ah, Deus, tudo isso, Deus, para que possamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Ah, Deus, e que na nossa mente, nós te pedimos, Senhor, Pai, que hajam apenas pensamentos bons, oh Deus, pensamentos, Senhor, dignos, Senhor, de louvor, pensamentos de gratidão, pensamentos, Deus, de graça do Senhor e misericórdia do Senhor, no nome de Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor possa proteger a nossa mente agora, Senhor, no nome de Jesus, com o capacete da salvação, nós tomamos posse, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Deus, blindar a nossa mente, Deus, dos pensamentos negativos, dos pensamentos que geram temor no nosso coração, que geram ansiedade em nós. No nome de Jesus, nós agora, pelo Teu poder, nós repreendemos agora todo pensamento que Satanás tem colocado e tem soprado nas nossas mentes, nos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas palavras, elas perdem o efeito agora, no poder que é no nome de Jesus, que toda palavra, que todo pensamento que o diabo tem plantado nas mentes e nos corações, nós repreendemos agora e arrancamos pela raiz agora, no nome de Jesus, e que haja somente pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos que vêm do Espírito Santo de Deus, e nós fazemos emudecer agora toda a voz contrária, toda a voz da nossa alma, toda a voz deste mundo, e nós queremos ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito. Por isso, Senhor, atenta os nossos ouvidos à Sua voz. Ah, Deus, e que eles estejam surdos, Senhor, à voz, Senhor, da nossa carne. Oh, Deus, à voz do pessimismo, à voz deste mundo mal, à voz de Satanás, Senhor. Pai, que seja emudecida agora pelo poder de Deus, no nome de Jesus. E nós clamamos, Senhor, e declaramos uma nova vida em Ti. Oh Deus, nós declaramos, Deus, um novo passo, Senhor, em Ti, Senhor. Pai, em nova vida transformada, oh Deus, falando em louvor e gratidão ao Senhor. É nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? Se sim, eu quero te incentivar a que você compartilhe ela com mais pessoas. E vamos juntos somar esses fatores para que possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Que você possa ter um restinho de semana abençoado no nome de Jesus, e nós nos vemos nas programações presenciais. Deus abençoe. Um grande abraço, graça e paz.